E aí, pessoal, tudo certo? Hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre a arte de ouvir e de entender o que está ouvindo, né? Antes da gente começar, vou pedir para você se inscrever no canal aqui embaixo, tá? E curtir o vídeo. Isso ajuda para que o vídeo chegue para mais pessoas, beleza? Então vamos lá. Para a gente falar sobre a arte de ouvir e entender, eu quero contar para vocês uma pequena história sobre a comunicação. É a história de Babel. No Antigo Testamento, em Gênesis, a Bíblia conta que os homens, em sua soberba, queriam chegar até Deus, no céu. E aí, eles se reuniram e começaram a construir uma torre bem grande, que seria a torre mais alta do universo, e eles conseguiriam chegar no céu e ver a Deus. E Deus ficou irado com essa soberba toda, colocou eles para falar em idiomas diferentes, confundiu as línguas e os espalhou pelo mundo. E essa é, teoricamente, a história de por que nós temos tantos idiomas ao redor do mundo. É basicamente isso. E esse foi o primeiro furo da comunicação, né? Homens, arquitetos, engenheiros da época se reunindo para construir uma torre que seria gigante, que eles começaram de fato a construir, só que, por conta da falta de comunicação, não conseguiram terminar. Deus os confundiu em idiomas e os espalhou pelo mundo. Eu gosto dessa história porque ela conta bem como que às vezes a gente se sente no meio de uma comunicação. A comunicação, ela é feita de 3 partes: o emissor da mensagem, a mensagem e o receptor. E essas 3 coisas têm que estar em sincronismo. Por quê? Porque quem emite a mensagem tem que usar uma linguagem que vá ser entendida por quem vai receber a mensagem. Só que no meio disso tudo aí, o que a gente não tem ideia às vezes é que a mensagem pode se perder, mesmo você usando uma linguagem que seja adequada ao receptor e ao emissor. E isso é normal. Para começar a falar um pouco de como ouvir mais, a gente precisa pensar em como entender mais. E uma coisa muito ignorada, que é super importante, é a comunicação não verbal. Essa comunicação, ela é feita antes de você sequer abrir a boca e, em alguns casos, no caso da primeira impressão que você pode causar, ela vai levar cerca de 5 segundos no máximo para a pessoa criar uma opinião sobre você, ler você, né, gerar um pré-julgamento, digamos assim, um pré-conceito. A comunicação não verbal é geralmente chamada de expressão corporal. Por quê? Porque ela não vai usar o vocabulário, a linguagem falada para poder se expressar. Ela vai usar os movimentos do corpo para que você entenda. E vamos só para você pegar o gancho aí disso. Hoje, se você visse uma pessoa chorando e você, obviamente, perguntasse: está tudo bem? Se ela disser que sim, você acredita? Por que você não acredita? Porque já fez a leitura da linguagem não verbal. Ela está chorando. Então, o nosso corpo diz muito, muito. E a comunicação, na comunicação, o corpo é muito usado. As expressões faciais, o sorriso ou não, o olhar, a forma como você fixa o olhar, para onde você olha. Tudo isso vai dizer se você está recebendo bem ou não essa mensagem e como você está emitindo essa mensagem. O tom de voz, tudo que envolve a comunicação não verbal, vai trazer você à expressão corporal. E a expressão corporal, convenhamos, é importantíssima. Para você manter uma expressão corporal de segurança e rigidez, você precisa manter os ombros eretos, o peito estufado para frente. E repare que a linguagem corporal, às vezes até na política, ela faz com que os líderes estejam à frente. Um bom exemplo de linguagem corporal comandativa é o Donald Trump, né? Ele, se você olhar, observar alguns encontros presidenciais dele, ele sempre se coloca um pouco à frente, o ombro à frente das pessoas, dos outros líderes com quem ele conversa. Isso vale para o aperto de mão, isso vale para quem sai primeiro na frente. Tem todo um estudo em torno disso. Então, para a gente ouvir e entender, a gente precisa cuidar da linguagem corporal. Ouvir a outra pessoa, mas olhando, buscando entender de forma visual o que ela quer dizer. Muitas vezes você não precisa nem ouvir a pessoa falar para você saber do que se trata a mensagem que está ocorrendo lá na frente. Vou dar um exemplo.
Se você vê um casal brigando a metros de distância de você, através da linguagem corporal você sabe que é uma briga. Se você vê um casal se abraçando a metros de você no aeroporto, você sabe que é um abraço de saudade, sem que ninguém precise dizer nada. Então, a linguagem corporal fala muito e a gente tem que entender que ela faz parte da comunicação. Se ela faz parte da comunicação, através dela você também vai aprender a ouvir e entender melhor. E agora eu vou passar para vocês os erros mais comuns da comunicação. A gente espera que a pessoa entenda a mensagem do jeito que a gente falou. E isso é um furo danado. Por quê? Primeiro ponto. As pessoas têm suas próprias crenças, experiências e opiniões. Então, quando você diz alguma coisa e a pessoa ou não entende, ou entende de outra forma, significa que talvez aquele assunto para ela tenha um outro significado. Eu costumo usar muito um exemplo até básico e pesado, né? A gente, aqui no Brasil, é contra o suicídio. A gente não tem nenhuma cultura brasileira alguém que é criado para virar um homem-bomba. E a gente julga isso ferrenhamente. Porém, lá do outro lado do mundo, existe alguém que foi criado para isso, que tem na cultura deles, que isso é uma coisa boa, que ele está morrendo por uma causa maior. Lá, isso é respeitoso e honrado. Aqui, isso é criticado e julgado. Repare no choque de crenças. Com a comunicação, é a mesma coisa. Você pode estar emitindo, tentando dizer alguma coisa que para a pessoa que está te ouvindo não faz sentido nenhum, porque ela já viveu aquilo e teve uma experiência totalmente diferente, ou porque nas crenças dela, na criação dela, na forma como ela foi orientada socialmente e familiarmente, ela criou um outro conceito daquilo que você está dizendo. Então, a gente precisa entender que a comunicação não é o que a gente fala apenas, é o que o outro entende. Só que o outro vai entender de acordo com as próprias experiências e crenças. Então, para ouvir melhor, para saber ouvir melhor e entender o outro, você não pode ignorar que ele esteve em momentos diferentes da vida dele que os seus, que ele teve experiências diferentes na vida dele do que as suas, e que ele fez da vida dele algo diferente do que você fez da sua. E isso muda tudo. Porque muitas vezes a gente está querendo se comunicar, muitas vezes a gente está querendo entender da nossa forma. Tem uma charge que tem um 9 no meio e uma pessoa em cada ponta. E essa charge, quem está desse lado vê um 6. Quem está desse lado vê um 9. Algum dos dois está errado? Não. Eles só estão olhando de ângulos diferentes. E isso muda tudo. Então, para você ouvir bem, para você entender o que a outra pessoa está dizendo, você precisa saber que ela está falando baseada em experiências diferentes. E você não pode ignorar esse fato, que ela é uma pessoa diferente de você. A mensagem que ela está te passando é baseada em algo diferente do que você talvez esteja acostumado. Uma outra forma para você ouvir bem e se comunicar bem, que eu acho super válida, é que quando a gente vai passar alguma coisa para alguém, isso aí acontece muito na liderança. A liderança, ela tem que acompanhar, corrigir e direcionar comportamentos, opiniões, tarefas. Então, a gente acaba caindo no erro de se comunicar de forma errada. Você pode se comunicar de duas formas, no caso da liderança. Uma delas é criticando e a outra é sugerindo. Existe uma grande diferença entre criticar e sugerir. Quando você sugere, você aponta uma melhoria e corrige um comportamento. Quando você critica, você julga um comportamento e pune a pessoa que está ouvindo como se você fosse o Deus da solução. São olhares diferentes. Para você entender bem, você precisa saber que se alguém está chegando para te falar alguma coisa, é porque aquilo tem um certo fundamento. Só que nem todo mundo vai ser cuidadoso, te orientar e te apontar uma oportunidade de melhorar. A maioria das pessoas só vai criticar mesmo. A maioria das pessoas só vai fazer fofoca e falar na sua cabeça de forma ríspida e te apontar o dedo. Esse tipo de comunicação é errado. Quando a gente quer falar alguma coisa para alguém, corrigir algum comportamento, a gente precisa
sugerir. A gente precisa, primeiro, fazer isso de forma individual, sentar com a pessoa sozinha. Segundo, a gente precisa sugerir uma oportunidade de melhorar. Repare que quando você fala, você fez errado, assim, assim, assado, eu quero que você faça de outro jeito. Isso não é legal. Diferente de você se posicionar e sugerir. Olha, por que você não faz assim da próxima vez? Eu achei como você agiu agora um pouco errado. A gente pode melhorar isso. Da próxima vez, vamos fazer de tal forma? O que você acha? Ou, se é uma pessoa difícil de mudar comportamentos, você pode ir por um outro lado. Perguntar. O que você achou do seu comportamento na situação tal? Você acredita que a outra pessoa se sentiu bem? Você acredita que foi correto? Você pode sugerir reflexões. O sugerir reflexões cria a oportunidade de melhorias dentro da própria pessoa e partindo dela mesma. Então, para você se comunicar bem, ouvir bem e entender bem, você precisa considerar que às vezes uma crítica é na verdade uma sugestão, uma oportunidade de você melhorar um comportamento. Só que para isso, você precisa estar com a cabeça aberta. Toda vez que alguém vem criticar a gente fica na defensiva. A gente já fica ali, ó, pronto para revidar, pronto para responder. E isso tá errado, porque você tira de si mesmo a oportunidade de ser alguém melhor. Entendeu? Sempre que alguém vier criticar ou sugerir, apenas ouça, esteja aberto, deixa o seu coraçãozinho ficar guardadinho, não levar pro pessoal, não se ofender e ficar aberto à sugestão de melhoria. Quando você começar a internalizar as críticas e as sugestões como uma forma de ser alguém melhor, você vai estar, de fato, entendendo e ouvindo o que a outra pessoa quer dizer. Um outro erro comum da comunicação, e esse é o pior de todos, tentar se comunicar em momentos de explosão. Não dá. Nunca fale nada, nunca prometa nada, nunca tome decisões quando você estiver empolgado, triste ou irado. Se você se poupar de tomar decisões nesses momentos, você vai ver quanta burrada você vai deixar de fazer. Isso é importantíssimo. Toda vez que você tentar se comunicar de forma impulsiva, quando a pessoa vem falar com você e ela tá naquele boom, explosão total, você na hora já revida e vira um confronto. O confronto não é legal. Espera o momento certo. Falar e ouvir no momento indevido vai te prejudicar muito. Se você tá ouvindo uma pessoa que tá vomitando em você, que tá irada, que tá chateada, com certeza você vai revidar. E você pode ser uma pessoa muito ruim revidando. Então, nos momentos de raiva, de explosão, de impulsividade, evita se comunicar, evita responder. Deixa a pessoa falar. Fica quietinho. Eu sei que é difícil demais. No início, então, quando você começa a se policiar, é complicadíssimo. Depois, você entende o quão bom esse comportamento é, o quão benéfico isso é pra você e que você vai querer fazer isso sempre. E as pessoas vão parar de explodir com você, porque elas entendem que você não funciona desse jeito, sobre impulsividade. E agora, vamos falar de como ouvir melhor de verdade. A primeira coisa, quando alguém falar, ouça. Apenas ouça. Por que eu tô te dizendo isso? Porque, na maioria dos casos, quando alguém tá falando com você, você tá esperando o seu momento de responder. Você não tá ouvindo e compreendendo. Você tá bolando uma resposta ou esperando o seu momento de falar. Não faz isso. Dá a oportunidade da outra pessoa falar e se explicar enquanto você se esforça para entender o que ela quer te dizer. Contenha os impulsos, não interrompa. Deixa ela terminar. E aí, quando ela terminar, se você entendeu, você se posiciona. O ideal é você fazer uma checagem de entendimento. Isso funciona muito bem em equipes, né? Pergunta para a pessoa, o que você entendeu? Repete o que eu disse. E você começa a ver, quando você pede para a pessoa repetir o que você disse, que ela às vezes entendeu de um outro jeito, diferente do que você queria dizer. Por quê? Porque ela tem as próprias crenças, né? Então, tá ouvindo? Dá a oportunidade da pessoa falar e ouve com calma e paciência. Não fica planejando a resposta, nem apenas esperando sua vez de falar. E faz uma checagem.
Então você está querendo dizer que... E repete o que você entendeu. Você vai começar a perceber que 50% das coisas que você entende não são exatamente o que a outra pessoa queria dizer. E óbvio, só responda depois de ouvir com calma, entender, checar se o que você ouviu é isso mesmo e analisar. Isso mata metade dos problemas de audição. Uma pessoa que não sabe ouvir, ela não sabe ouvir por isso. Porque enquanto as pessoas estão falando, ela está com a cabeça fazendo outra coisa, ao invés de direcionar a atenção para o emissor da mensagem. Às vezes, a mensagem não vai ficar clara. Às vezes o que você está ouvindo não vai ficar muito claro. Antes de tomar uma atitude, de dar uma resposta, faz essa checagem que eu falei, entende o que de fato a pessoa quis dizer, né? E leva em consideração que ela tem vivências diferentes das suas e que ela pode sim ter uma opinião diferente da sua. Você precisa aceitar e aprender que as pessoas podem pensar diferente e tá tudo bem, não tem problema. A sua opinião não é a única. Algumas das vezes você não vai conseguir mudar a opinião do outro. A nossa vontade de querer se firmar, de querer sobrepor o nosso posicionamento, a nossa opinião, estraga a comunicação. O saudável é isso. É você entender que pessoas têm opiniões diferentes. O que alguém está te dizendo hoje, você pode não concordar, porque a sua vivência é diferente. Porém, vocês podem convergir sem problema nenhum. Você entende que ele tem um posicionamento baseado numa vivência e você tem um outro posicionamento baseado numa outra vivência. E isso não tem problema nenhum. Cada um pensa de um jeito. Isso não deveria virar um confronto na comunicação. Você não tem que convencer as pessoas da sua opinião o tempo todo. Às vezes você pode só conversar e se deliciar entendendo um ponto de vista diferente. Não ignore a parte não verbal. A comunicação não verbal, ela fala junto com a verbal. Não ignore os movimentos, os olhares. Não ignore o sorriso, o tom de voz. Considere isso na mensagem para que você entenda melhor o interlocutor, a pessoa que está falando com você. Para que você compreenda o que de fato ela quer te dizer, com que intensidade, com que urgência. Para você entender melhor, você vai precisar ler as entrelinhas. E as entrelinhas são a comunicação não verbal, é aquilo que não foi dito. Não tem problema nenhum você pedir para repetir. Você pode pedir para a pessoa repetir para você, se você não entendeu, se não ficou claro, se você acredita que o que ela está dizendo não é bem o que você está entendendo, peça para repetir. É melhor pedir para repetir do que sair dali com uma impressão errada ou com um entendimento errado para você executar alguma coisa. A comunicação não verbal deve ser considerada sempre. Ela é importantíssima. E aí, fazendo um resumo do que a gente conversou hoje, primeiro, a comunicação é importante e ela deve ser dita de forma que as duas pessoas entendam. A linguagem usada deve ser legível para as duas pessoas. As pessoas têm crenças e elas dão opiniões, se posicionam e falam a partir dessas crenças. Não critique ninguém. Sugira uma oportunidade da pessoa melhorar. E sempre quando alguém vier te criticar, entenda que aquilo é uma oportunidade de você melhorar. Abre a cabeça, sai da defensiva e aprende uma coisa nova. Isso é maravilhoso. Você vai adorar fazer isso. Escolha os momentos certos para conversar. Momentos de explosão, né? Momentos de ira, empolgação e tristeza intensa não são momentos para conversar e tomar decisões. A comunicação, nesses casos, deve ficar para depois. Quando alguém fala, você ouve e tenta entender. Você não fica pensando no que vai responder, espera a pessoa terminar de falar para chegar a sua vez de falar. Você não confronta no meio interrompendo. Você precisa simplesmente ouvir e aprender com aquilo que ela está falando. Repetir e reafirmar. Checa. Tenta entender. É aquilo mesmo que ela disse? Repete para ela o que você entendeu e pede para ela confirmar se foi isso mesmo. O que o emissor quer dizer? Tudo o que ele quiser dizer, ele vai partir do ponto de vista dele. E você precisa entender que ter um ponto de vista diferente do seu não é nada ruim. Pelo contrário, é enriquecedor. Pessoas pensando diferente, criando várias ideias. Na hora de ouvir, apenas ouça com o coração. Deixa a pessoa tentar te convencer do contrário e tenta enxergar por
por que ela pensa assim? O que será que aconteceu que ela pensa, age e tem essa opinião? Quando você começar a buscar as soluções nas entrelinhas, você vai entender que a diversidade de opiniões é que torna o mundo rico do jeito que ele é. Por hoje, é só.